Apaixonados do Tubeflix, faça parte do clube de assinaturas As Românticas do Flix. Faz a sua inscrição no canal e clica no joinha e se prepare, o romance já vai começar. O salão estava repleto de convidados elegantes, todos admirando a extravagância do evento. As paredes, douradas e imponentes, refletiam a luz suave das lâmpadas de cristal, enquanto os murmúrios abafados se mesclavam com o som de uma música clássica ao fundo. Para Sofia, no entanto, o glamour do lugar era apenas um pano de fundo distante. Seus olhos estavam fixos na cerimônia, mas sua mente vagava, presa aos próprios pensamentos. Ela usava um vestido branco simples, mas elegante, que mais parecia um reflexo de sua própria vida, modesta, mas com uma sensação de algo maior e mais distante. Este casamento, ao contrário de todos os outros, não era sobre ela. Sofia não se via como a noiva deslumbrante no centro das atenções, mas sim como uma peça de um acordo. Um acordo entre famílias, entre interesses financeiros, entre duas vidas que, até então, eram estranhas uma à outra. Leonardo, o homem que ela estava prestes a chamar de marido, permanecia imóvel diante dela. Ele parecia quase uma estátua, seus olhos frios e impassíveis, sua expressão inalterada. O que ele pensava sobre aquele momento? Sofia não fazia ideia. Ele era um homem de negócios de sucesso, mais conhecido por sua frieza do que por sua habilidade de conectar-se com os outros. Sofia se sentia perdida, a vontade que ela tinha era de sair correndo daquele salão. Esse casamento não tinha o brilho romântico que ela havia sonhado quando era mais jovem. Não havia promessas de felicidade ou afeto. Ela sabia disso desde o início. A razão para sua aceitação era simples: segurança. Uma vida melhor, uma oportunidade para escapar da pobreza que a sua família enfrentava. No fundo, sabia que isso era mais um contrato do que um casamento. Leonardo nunca olhou como algo mais do que uma formalidade. Ela podia sentir isso, mesmo em meio à pompa da cerimônia. O capricho da festa não conseguia disfarçar a frieza nos olhos do noivo. Ele não parecia interessado, não parecia ansioso para começar uma vida a dois. A única coisa que ele estava interessado era no benefício social que esse casamento lhe traria. Para ele, era um ato burocrático, uma extensão do controle que ele já exercia sobre sua própria vida. A sensação de frieza que emanava dele fazia Sofia sentir um vazio no peito, uma ausência de qualquer conexão emocional. O celebrante fez a pergunta, e a resposta de ambos foi dada com a mesma distância que havia caracterizado a cerimônia. O sim de Sofia saiu quase em um sussurro, enquanto o de Leonardo foi firme, mas sem um brilho nos olhos. Era como se estivesse fechando um contrato de compra e venda, mas até mesmo para o contrato a sua voz era mais alegre e harmoniosa. Ela não esperava mais nada de extraordinário, apenas mais um passo em sua jornada, uma jornada que ela não escolheu, mas aceitou com a esperança de encontrar um pouco de paz. Ao deixar a cerimônia, Sofia sentiu a tensão em seus ombros relaxar momentaneamente. Estava casada, sim, mas a verdadeira dúvida estava no que viria a seguir. A convivência com Leonardo parecia um desafio impossível. Ela ainda não sabia quem ele era, nem se ele era capaz de se apaixonar um dia. De fato, não sabia se ele seria capaz de sentir alguma coisa por ela. Mas de uma coisa ela estava certa: esse casamento seria a chance para uma vida melhor. E isso, de alguma forma, deveria ser suficiente. Leonardo, por outro lado, parecia mais preocupado com as formalidades pós-cerimônia, as fotos e os cumprimentos do que com sua recém-esposa. Sofia seguiu-o com um olhar atento, tentando encontrar qualquer sinal de emoção. Mas ele estava fechado, inatingível, como sempre. Era o começo de uma nova vida, mas em seu coração, Sofia sabia que o caminho à frente seria longo e solitário. Nos dias seguintes ao casamento, a realidade se fez mais clara para Sofia. A festa acabará, os convidados haviam ido embora, e agora o silêncio tomou conta da casa que ela agora chamava de lar. Tudo parecia imenso e impessoal, desde os móveis luxuosos até os corredores silenciosos,
como se aquele fosse um lugar onde as emoções não eram bem-vindas. No primeiro dia que Sofia foi para casa, a sua nova casa, ela imaginava que Leonardo haveria de requerer os direitos dele de esposo e consumaria o casamento. Sofia se arrumou, se perfumou, embora não sentisse nada por ele, ela queria estar linda no momento em que ele entrasse em seu quarto. Ela esperou por horas e Leonardo não apareceu. Sofia era uma linda jovem donzela. Nascida em uma família pobre, ela carregava em seu coração as marcas do sofrimento. Ela e sua família sabiam o que era passar fome. O seu pai adoeceu quando ela ainda era uma criança e a sua mãe sozinha sustentava a família através do trabalho árduo e duro nos campos. Após aquela noite, Sofia realmente foi convencida de que Leonardo não desejava ter nenhum contato físico com ela. Leonardo se mostrava ainda mais distante do que ela imaginara. A cada manhã, ele partia para o trabalho sem nem mesmo se despedir. À noite, suas aparições em casa eram breves, e quando ele estava presente, sua atenção estava fixada nos relatórios de negócios ou em ligações importantes. Sofia, por sua vez, tentou criar um ambiente acolhedor, mas seus esforços eram quase invisíveis para ele. Como poderia alguém tão distante sentir alguma coisa por ela? Em um desses dias, ela tentou quebrar o silêncio e falar sobre algo mais pessoal. Ao servir-lhe o jantar, ela disse, com um sorriso suave: "O que acha de passarmos o fim de semana juntos? Podemos sair para caminhar, talvez." Leonardo olhou para ela, mas seus olhos não brilhavam com qualquer entusiasmo. Ele continuou a cortar a carne em seu prato, como se não tivesse ouvido, antes de finalmente responder com uma voz baixa e sem calor: "Tenho compromissos de trabalho, Sofia. Não tenho tempo para passeios." Era uma resposta direta e fria, como tantas outras que ele lhe dava. Mas, naquele momento, algo dentro de Sofia se apertou e ela pensou: por que havia esperado uma resposta diferente? Não posso me esquecer que casei com ele porque temos um acordo, e não porque fui escolhida dele e nem ele o meu escolhido. Sem falar mais nenhuma palavra, Sofia sentou e jantou. Leonardo terminou o seu jantar e saiu em direção ao escritório, deixando Sofia sozinha na sala de estar que parecia um ambiente gelado de tão vazio. O calor humano não existia ali naquela casa. Durante os dias da semana, Sofia tentava conversar com Leonardo, mas ele malmente respondia. Ele não queria que Sofia estivesse a par da sua vida pessoal. Ele a desprezava. Nos dias seguintes, ela se acostumou com a ausência de conversas mais profundas, tudo era muito superficial. Durante o café da manhã, suas interações eram limitadas a perguntas práticas: "O que você quer para o jantar?" E ele respondia: "A empregada já sabe o que eu gosto." Sofia se sentia uma estranha em sua própria casa. Não havia troca de olhares, nem uma palavra doce, nem mesmo um gesto de afeto. Ela estava, no fim das contas, sendo tratada como uma mera funcionária, um objeto decorativo da casa que deveria cumprir seu papel de esposa, mas não como parceira de vida. O amor, que ela sabia que não existia ali, parecia tão distante quanto as estrelas no céu. Não tinha um espaço de leitura, esse espaço ficava ao lado do jardim e da piscina. Sofia passava boa parte do seu tempo lá. Ela lia jornais, revistas, dormia nas redes abaixo da sombra das árvores. Certo dia, quando ela estava deitada na rede, Leonardo passou e ela, guiada pelo impulso, o chamou dizendo: "Leonardo, vem aqui, por favor." Para sua surpresa, ele atendeu ao seu chamado. Chegando perto dela, ele perguntou: "O que você quer, Sofia?" Ela respondeu: "Você não quer aproveitar esse dia lindo aqui comigo?" Ele parou para pensar por algum segundo e após isso, prontamente respondeu a ela: "Eu não tenho tempo para isso, sou um homem muito ocupado, mas a propósito. Gostaria de te fazer uma pergunta." Sofia ficou espantada, pois além dele estar dialogando com ela, ainda tinha uma pergunta para fazer. Ela respondeu: "Sim, pode fazer." Leonardo disse a ela: "Você leu quais são as cláusulas do nosso contrato de casamento?" "Eu tenho cumprido a minha parte, estou ajudando a sua família todos os meses. Mas você, caso não tenha lido, saiba que é a minha esposa apenas no papel, você não precisa querer me agradar, seja livre para fazer o que bem desejar."
E após falar isso, Leonardo saiu e a deixou sozinha. Sofia ficou profundamente entristecida. No entanto, algo nela resistia a essa frieza. Sofia não queria ser apenas uma sombra que se arrastava pela casa, e sabia que, se o casamento fosse continuar, ela teria que mudar isso, ou, ela poderia seguir o fluxo da vida que foi a orientação dada por Leonardo. Ela não estava disposta a se render à indiferença dele sem tentar. Sabia que, por trás daquela parede de gelo, havia um homem, e ela estava determinada a vê-lo. Mas a pergunta que sempre ecoava em sua mente era: como faria isso? O porquê ele é assim? Uma noite, enquanto Leonardo estava em uma videoconferência, Sofia se sentou na sala de estar, observando-o de longe. Ele parecia completamente absorvido pelo trabalho, seu rosto sério e determinado, mas o vazio nos olhos a deixava com um aperto no coração. Ele nunca parecia estar realmente ali, como se sua alma estivesse em outro lugar. Ela não podia negar que ela era um homem muito bonito e charmoso e que sempre andava muito perfumado. Mas a gentileza não era uma virtude que ele possuía. Sofia desviou os olhos e suspirou, perguntando-se se algum dia ele seria capaz de vê-la, ou se ela seria apenas uma peça silenciosa em sua vida sem cor. O que ela não sabia era que Leonardo, em sua solidão, começava a perceber sua presença também. Ela, em sua busca por atenção, não percebia, mas ele observava suas tentativas de criar um ambiente mais caloroso e de mostrar algum tipo de afeto para ele. Leonardo tinha uma viagem de negócios a fazer. E a data que ele voltaria seria o dia exato de aniversário de um mês do casamento deles. Sofia resolveu fazer uma surpresa para ele. Ela preparou um jantar para recebê-lo. Ao chegar em casa, Sofia estava lindíssima, impecável. Ao vê-la, ele arregalou os olhos e naquele momento parecia que a aproximação entre eles dois estava próxima. Sofia o conduziu para a mesa de jantar. Leonardo parecia vulnerável, era como se fosse um outro homem, manso e calmo. Ao sentarem, Sofia começou o diálogo perguntando a ele como havia sido a viagem. Leonardo, inicialmente parecia que não iria interagir, deixando Sofia em estado de suspense, mas após alguns segundos ele respondeu: foi boa, Sofia. Muito obrigada por perguntar. Durante o jantar tudo parecia estar se conduzindo bem. De uma hora para outra, uma lágrima escorreu nos olhos de Leonardo e ele, rapidamente, se levantou da mesa e saiu. Sofia, assustada com a cena, correu em sua direção e perguntou: o que você tem, Leonardo? Está se sentindo mal? Ele, olhando para baixo, respondeu a Sofia: me deixa, Sofia, me deixa. E saiu em direção ao seu quarto. Após aquela noite, Sofia passou dias sem ouvir a voz de Leonardo. Ele sempre passava muito depressa pelos lugares onde ela estava, e as suas refeições eram servidas em seu quarto. Foi durante uma noite chuvosa que algo inesperado aconteceu. O som da chuva batendo contra as janelas ecoava pela mansão. Sofia não conseguia dormir e resolveu ir até a sala de leituras. Ao passar pelo corredor, ela percebeu que a porta do quarto de Leonardo estava meio aberta e a luz acesa. Pela primeira vez ela tomou a iniciativa de ir até o quarto dele. Ao chegar na porta, ela bateu na porta e perguntou: Leonardo, eu posso entrar? Ao ver que ela já estava em pé na porta, ele respondeu: sim, você já está aí. Entre. O que deseja, Sofia? Você está precisando de alguma coisa? Sofia, tomada pelo impulso, respondeu: sim, eu estou precisando de você. Leonardo, tomado pelo impacto da resposta, olhou para ela com uma interrogação no rosto. Naquele momento ele viu o quanto Sofia era charmosa, uma jovem muito linda e de pele delicada. Ela parecia ser desenhada, esculpida, o seu rosto era muito bonito. Na realidade, ele olhou ela por completo e viu o quão bonita era aquela mulher que estava ali, parada na sua frente. Ela, com a voz bem suave, levantou as suas mãos e tocou no seu rosto perguntando: o que há com você? Por que você não se abre comigo? Eu quero ser a sua amiga, mas você não me dá espaço para isso. Ele, brutamente respondeu: pare com isso, Sofia, eu não tenho tempo para carinho e amor e nem amizade. A minha vida são os negócios, eu somente me casei com você porque precisava mostrar à sociedade que tenho uma família. Sofia, nesse momento,
tomada pela raiva, respirou fundo, mas decidiu não revidar com palavras ofensivas, e então ela disse: "Você não precisa me lembrar todas as vezes que o nosso casamento é por um acordo, eu sei disso. Eu somente queria ser sua amiga, dividir com você situações do nosso dia a dia que às vezes nos deixa tristes e acabamos optando pelo mundo solitário, mas tudo bem, Leonardo, eu vou sair do seu quarto e te deixarei em seu mundo." Nesse momento Leonardo segura o braço de Sofia e disse a ela: "Não. Não precisa ir, fique aqui." Sofia ficou surpresa com a atitude dele ao pedir que ela ficasse em seu quarto. Ela ficou um pouco sem graça pois pensou: será que chegou a noite que ele finalmente consumará o casamento? Leonardo direcionou Sofia para a cama dele, mas não disse nada a ela. Somente passou a noite toda admirando, como se algo estivesse entalado na sua garganta e ele não conseguisse pôr para fora. Ao amanhecer a chuva ainda caia lá fora. Sofia acordou e viu que adormeceu na cama de Leonardo, mas ao olhar para o lado ele não estava mais lá. Ela virou para o travesseiro dele e sentiu o seu perfume e pensava: que homem cheiroso. Sofia caminhou pelo corredor da mansão, lá estava ele estava na sala de estudos, como sempre, a tela de seu laptop iluminando seu rosto sério e concentrado. Ela, por outro lado, passou direto para a cozinha, tentando se distrair com o simples ato de preparar o café da manhã. Seus pensamentos estavam, como de costume, longe, focados em como poderia aproximar-se de Leonardo, como poderia alcançar aquela parede invisível que ele construíra ao redor de si mesmo. Mas naquela manhã, algo parecia diferente. Quando o café da manhã estava quase pronto, Sofia entrou na sala de estudos para chamá-lo para a refeição. Ele a olhou brevemente, antes de voltar sua atenção para o laptop. Algo em seu comportamento estava visivelmente mais tenso do que o habitual, como se houvesse uma pressão sobre seus ombros que ele não conseguia ignorar. "Leonardo, o café está pronto", disse Sofia, com uma voz suave, tentando chamar sua atenção. Ele não respondeu imediatamente. Seus dedos pararam brevemente no teclado e ele soltou um suspiro profundo, algo que Sofia raramente ouvia. Ele parecia exausto. Não fisicamente, mas emocionalmente, como se o peso de sua vida profissional e a solidão que o cercava estivessem finalmente se manifestando. Ele olhou para ela, seus olhos normalmente frios agora carregados de uma leve frustração. Eu não sei se vou conseguir tomar café da manhã hoje", ele respondeu, a voz tensa. "Tenho que terminar isso ainda." Sofia, no entanto, não recuou. Em vez de se afastar e aceitar a recusa como sempre fazia, ela se aproximou um pouco mais, observando-o com atenção. Algo nela, talvez um instinto, a levou a continuar. "Leonardo, você tem que descansar", ela disse, sua voz calma, mas firme. "O trabalho vai continuar depois. A comida vai esfriar se você não sair um pouco dessa cadeira." Ele parecia prestes a retrucar, mas parou. A expressão em seu rosto era de um homem que estava no limite de sua resistência. Ele olhou para ela, e pela primeira vez, parecia estar realmente observando-a, sem o distanciamento usual. Ele não sabia o que fazer com essa mulher tão persistente e gentil que estava disposta a se aproximar dele, mesmo quando ele se fechava. Ele começou, mas as palavras não vieram. Ele estava lutando com algo dentro de si, algo que ele não estava acostumado a reconhecer. Por fim, com um suspiro profundo, ele se levantou, deixando para trás o trabalho inacabado. "Está bem, vamos." O café da manhã, como sempre, foi simples, mas o clima na mesa era diferente daquela vez. Sofia percebeu que ele estava mais relaxado, mais disposto a falar. Ela não sabia ao certo o que havia mudado, mas sentiu que aquela noite que dormiu no quarto dele marcou uma virada, uma pequena rachadura na parede de gelo que ele construíra. Durante a refeição, o silêncio mais uma vez tomou conta do ambiente. Sofia olhava para ele esperando que se algo, que colocasse para fora o que o deixava angustiado, mas respeitou o tempo dele. Ao terminar o café da manhã, ele pela primeira vez olhou para Sofia e com um sorriso um tanto amarelado disse a ela: "Obrigado." Depois do café da manhã, quando ela se levantou para limpar a mesa, Leonardo a olhou novamente. Sua expressão estava mais suave, menos distante.
Obrigado, disse ele novamente, e suas palavras, embora simples, carregavam algo que ele não costumava demonstrar. Um reconhecimento. Sofia, surpreendida pela sinceridade, olhou para ele e sorriu suavemente. Não há de quê, respondeu ela, sentindo uma pequena faísca de esperança acender dentro de si. Naquela noite, ao deitar-se na cama, Sofia não pôde deixar de se sentir um pouco mais próxima dele. Não era amor, não ainda, mas uma conexão real estava começando a surgir. Algo minúsculo, mas genuíno. Leonardo, por sua vez, não conseguia parar de pensar no que acontecera em seu passado. Algo grave que o marcou e o fazia ser um homem frio e distante de todos. As semanas seguintes passaram lentamente, com uma tensão crescente entre eles. Sofia sentia, com uma estranha mistura de esperança e insegurança, que o casamento, embora feito por acordo, estava dando sinais de transformação. Leonardo estava mais presente nas conversas, mais disposto a interagir, mas havia algo que ainda o impedia de se abrir completamente. Ele parecia lutar contra suas próprias emoções, como se temesse que qualquer vulnerabilidade pudesse ser uma fraqueza. Sofia tentava não se frustrar com sua constante distância emocional, mas era difícil ignorar a sensação de que, por mais que ele estivesse se abrindo um pouco, ele ainda estava irremediavelmente fechado. Ele, por sua vez, começava a perceber que o comportamento de Sofia não era uma busca desesperada por atenção, mas uma tentativa genuína de criar um vínculo. Algo nele, que sempre se manteve distante e autocontido, estava começando a se questionar, talvez ele estivesse errando ao se afastar tanto. Mas, ainda assim, ele não sabia como romper essa barreira. Foi quando uma tarde, enquanto Sofia estava arrumando a sala de estar, a porta se abriu com um estrondo, e Leonardo entrou, visivelmente irritado. Ele tirou a gravata com um movimento brusco, seu rosto contorcido em frustração. Sofia levantou os olhos, surpreso com a mudança repentina de humor, mas permaneceu em silêncio, aguardando que ele se acalmasse. Sabia que, às vezes, ele precisava de espaço. O que aconteceu? Ela perguntou, tentando ser cautelosa, mas também preocupada. Ele se aproximou da janela e olhou para a vista lá fora, suas mãos balançando com a tensão acumulada. Me deixa em paz, Sofia, respondeu ele, a voz baixa, mas cheia de raiva. Sofia sentiu o peso da frustração e decepção em suas palavras. Tomado pela fúria, ele disse a Sofia: Eu preciso que você vá embora dessa casa. A partir de hoje esse acordo está desfeito. Volte para a sua família. Eu preciso ficar em paz. Sofia, sem acreditar no que ouvia, afinal, ela achava que finalmente Leonardo estava mudando. Sofia não conseguiu ter uma outra reação que não fosse chorar. Sem dizer uma palavra, ela saiu correndo até o seu quarto e começou a arrumar as suas malas. Enquanto ela chorava, ele entrou no quarto dela e falou: Sofia, me desculpe pela forma que falei com você. Eu não desejo que você vá embora. Sofia olhou para Leonardo tentando compreender o que se passava com ele, o porquê ele agia daquela maneira. Foi quando ele disse: Eu tinha uma noiva, eu a amava muito, e ela tinha um jeito um pouco parecido com o seu. Ela vinha aqui na minha casa, fazia cafés da manhã para nós dois, tudo parecia perfeito. Após alguns meses namorando, eu a pedi em casamento, e ela disse que aquele era o dia mais feliz da vida dela. Começamos a nos preparar para o nosso casamento, eu comprei uma viagem dos sonhos para a nossa lua de mel, porém, no decorrer do tempo, eu descobri que ela estava saindo com o meu rival dos negócios e aquilo foi o fim para mim. Prometi para mim mesmo que nunca mais conheceria outra mulher. A dor formou uma ferida no meu coração que até hoje lateja forte dentro do meu peito. Ao te conhecer, Sofia, tive muita raiva de você, parecia muito com o jeito dela, mas depois percebi que você era diferente. Você poderia ter ido embora, mas resolveu ficar. E após essas palavras, Leonardo começou a chorar novamente. Sofia olhava para ele tentando achar uma palavra para consolá-lo, mas não encontrava palavras. E a compreensão de sua dor bateu forte. Ela nunca o havia visto tão vulnerável. Ele estava tão acostumado a ser forte, a se manter no controle, mas agora parecia perdido, incapaz de lidar com tudo o que estava acontecendo ao seu redor. Sem pensar muito,
ela se aproximou dele e colocou a mão suavemente sobre o ombro dele. Foi um gesto simples, mas o suficiente para fazê-lo parar de chorar e se virar para ela. Seus olhos, geralmente frios e distantes, estavam agora cheios de uma intensidade que Sofia não conseguia entender completamente. Ele começou, hesitando. Eu não sei como lidar com tudo isso. Não sei nem por onde começar. Sofia respirou fundo, sentindo que aquele era um momento decisivo. Ela sabia que ele precisava de alguém em quem confiar, mas também sabia que ela não podia forçá-lo a se abrir. O silêncio entre eles se alongou, mas desta vez, era um silêncio carregado de algo mais, uma tentativa silenciosa de aproximação. Leonardo, ela disse, a voz tranquila, mas firme. Você não precisa passar por isso sozinho. Eu posso ajudá-lo, mesmo que não tenha todas as respostas. Mas estou aqui para você, de verdade. Por um momento, ele a olhou com uma expressão que Sofia não conseguia decifrar. Ele parecia perplexo, como se não soubesse o que fazer com aquele gesto de apoio. Mas então, algo no fundo de seus olhos se suavizou, e ele se afastou lentamente, dando espaço para o que ela havia dito ressoar em sua mente. Obrigado, foi tudo o que ele disse, mas havia um toque de sinceridade em suas palavras, algo que Sofia ainda não havia ouvido dele antes. Ela o observou em silêncio enquanto ele se retirava para o escritório, mas algo dentro dela se acendeu. Ela sabia que não havia uma solução fácil para o que estava acontecendo entre eles, mas aquele momento significava mais do que qualquer gesto de carinho ou palavra dita. Era uma abertura, uma rachadura na parede que ele construíra ao redor de si mesmo. Leonardo, por sua vez, sentiu algo mudar dentro dele. Ele estava acostumado a lidar com seus problemas sozinho, a ser o homem forte e inabalável. Mas o gesto de Sofia, sua oferta sincera de apoio, estava desconstruindo suas defesas. Ele não sabia como reagir a isso. Não sabia se merecia esse tipo de cuidado, mas, ao mesmo tempo, algo em seu peito apertava, como se o medo de ser vulnerável estivesse perdendo força. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, ele se pegou pensando nela. Sofia não o tratava como uma figura distante, como todos ao seu redor faziam. Ela o via como ele realmente era, com suas falhas, suas inseguranças, e, por mais que isso o assustasse, ele não conseguia negar o quão acolhedor e confortante era estar ao lado dela, mesmo que não soubesse como lidar com esses sentimentos. Sofia, por outro lado, estava longe de desistir. A jornada que ela começara parecia cheia de desafios, mas ela não se importava. Ela acreditava que, eventualmente, Leonardo começaria a ver nela mais do que apenas uma esposa arranjada, mais do que alguém que estava ali por conveniência. Ela acreditava que ele podia ser mais, assim como ela também queria ser mais para ele. Mas as dúvidas ainda pairavam no ar. Sofia sentia uma desconfiança crescente, como se, por mais que ele estivesse começando a se abrir, Leonardo ainda guardasse algo profundamente escondido. Ela sabia que só o tempo diria se essa transformação era real ou apenas uma fachada que ele colocava para não ter que enfrentar seus próprios medos. A primavera começava a fazer sua chegada com cores vivas, mas dentro de casa, as coisas continuavam tensas. A convivência de Sofia e Leonardo estava se tornando mais próxima, mas, ao mesmo tempo, cheia de mal-entendidos e silêncios desconfortáveis. Sofia sentia que algo grande estava prestes a acontecer, mas não sabia o que exatamente. Cada gesto, cada olhar trocado parecia carregar um peso inesperado, como se a qualquer momento tudo fosse desmoronar. Leonardo, por sua vez, sentia a pressão de tudo o que estava acontecendo em sua vida. O trabalho, as expectativas que tinha consigo mesmo, e a crescente proximidade de Sofia, que ele não sabia se devia encarar como algo positivo ou ameaçador. Cada dia que passava ao lado dela fazia com que se sentisse mais vulnerável, e esse sentimento o incomodava profundamente. Ele queria ser o homem forte, o líder imbatível, mas Sofia estava derretendo suas defesas sem fazer nada além de ser ela mesma. Uma noite, depois de um longo dia de trabalho, ele se retirou para o escritório, como de costume, mas Sofia não podia mais ignorar o que estava acontecendo. Ela sabia que ele estava distante, que algo o estava consumindo por dentro, e, finalmente, sentiu que não podia mais esperar.
decidiu, então, fazer algo ousado. Ela entrou silenciosamente no escritório, fechando a porta atrás de si. Leonardo olhou para ela, surpreso, mas não disse nada. Ele parecia exausto, mas seus olhos estavam fixos nela com uma intensidade que Sofia nunca tinha visto antes. Ela sabia que esse era o momento. Não havia mais espaço para hesitação. Leonardo, ela começou, sua voz suave, mas firme. Eu não posso mais ficar esperando que você se abra para mim. Eu sei que você está lutando com algo, mas não vai conseguir passar por isso sozinho. Eu quero estar ao seu lado, mas só posso te ajudar se você deixar. Ele permaneceu em silêncio por um momento, observando-a com uma mistura de frustração e algo mais, algo profundo que ele mal compreendia. Ela o olhou nos olhos, os dois em um duelo silencioso, mas carregado de tensão. Foi quando, finalmente, ele se levantou da cadeira, seu corpo tenso, e deu um passo em direção a ela. Ele começou, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Ele estava nervoso, algo que Sofia nunca imaginara que ele sentiria. Eu não sei como fazer isso. Sofia deu um passo à frente, mais próxima dele, e colocou a mão suavemente sobre o peito dele. Seus corações batiam no mesmo ritmo, e a proximidade física parecia eletrificar o ar entre eles. Só confie em mim, Leonardo, ela sussurrou, os olhos fixos nos dele, em busca de alguma resposta. Eu não vou te julgar. Eu só quero que você saiba que, se você deixar, eu vou te ajudar a enfrentar tudo o que está te atormentando. E então, sem mais palavras, ele a puxou para si. A tensão acumulada entre os dois explodiu em um beijo urgente e intenso, como se ambos estivessem esperando esse momento por toda a vida. O beijo foi tudo o que eles não disseram, tudo o que estavam guardando, tudo o que nunca haviam se atrevido a expressar. Era uma paixão bruta, uma mistura de medo e desejo, de amor e insegurança. Sofia se entregou completamente àquele momento, sentindo a força de Leonardo e, ao mesmo tempo, sua fragilidade. Ele a beijava com uma intensidade que ela nunca imaginara ser capaz de sentir, e cada toque em seu corpo, cada gesto parecia abrir mais uma porta para a conexão que eles estavam começando a construir. Eles se amaram pela primeira vez, o fogo da paixão incendiava aquele quarto fazendo com que as temperaturas chegassem às alturas. Eles estavam embriagados de paixão e desejo. Sofia e Leonardo eram insaciáveis, eles não paravam. O ritmo quente da paixão era como uma dança entre dois corpos que se encaixavam perfeitamente e deslizava no suor dos seus corpos. Os cabelos de Sofia estavam colados ao suor do seu rosto e a temperatura do corpo de Leonardo molhava todo o lençol macio daquela cama que virou o ninho de amor do casal insaciável e caliente. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes, quase que sem fôlego, mas com os olhos brilhando de algo mais profundo. Leonardo a olhou com uma expressão que ela nunca imaginou ver nele, vulnerabilidade e desejo misturados, uma verdade nua. Eu não sei o que estou fazendo, ele admitiu, a voz rouca. Mas, Sofia, eu não consigo mais negar o que sinto por você. Sofia sorriu, sentindo que finalmente algo dentro dela havia se transformado também. Ela não precisava de palavras complicadas, nem promessas vazias. O que importava era o que estavam sentindo naquele momento. Não precisa saber, respondeu ela, com suavidade. Só precisa confiar, meu marido. E novamente voltaram a se amar. Aquele quarto era o ninho de amor perfeito do casal que acabará de descobrir que o toque entre eles era perfeito e Leonardo cheirava Sofia da cabeça aos pés e dizia a ela, minha rosa, minha esposa, como é delicioso sentir a sua pele, você é a flor mais cheirosa, macia e delicada que já colhi. Eu quero te amar a noite inteira, te encher de carinho, te colocar em meus braços e ver você pegar no sono. Eu quero te amar, Sofia. Eu quero sentir você em mim até que novamente sejamos um só corpo, eu estou explodindo de desejo por você. E eles novamente se amaram incansavelmente durante toda a madrugada. E foi assim que, naquela noite, eles começaram a construir algo que estava além do casamento arranjado, além da frieza e da indiferença. Eles estavam criando uma parceria verdadeira, uma relação de confiança mútua, e, acima de tudo, paixão. A conexão entre eles não era mais uma formalidade ou uma conveniência.
Era algo genuíno, algo que ambos sentiam de maneira profunda e avassaladora. Nos dias seguintes, a mudança era palpável. Leonardo começou a abrir mais de si, a permitir que Sofia entrasse em sua vida de maneira mais completa. As conversas entre eles se tornaram mais profundas, os gestos de carinho mais frequentes. O amor, que antes parecia impossível, estava florescendo de uma forma inesperada e arrebatadora. Após alguns meses de muito amor todos os dias e de forma incansável, Sofia disse a Leonardo que tinha uma surpresa para ele. Ela estava grávida. Leonardo pulava de felicidade, e agradecia a Sofia por fazer dele um homem completo. Apaixonados do Tubeflix me conta o que achou dessa história. Você sabia que pode nos enviar sugestões de romances para que possam escrever e fazer novas histórias? Basta fazer parte do nosso clube de assinatura e terá acesso ao nosso bate-papo no Telegram e por lá poderá conversar diretamente conosco. Me conta de qual cidade assiste esse romance e te vejo na próxima. Tchau, tchau.